Olá, tudo bem? Me chamo Gustavo André, sou médico ginecologista e atuo na área da reprodução humana. Como também sou professor na PUC São Paulo, costumo dar aulas que envolvam a ginecologia e o tema infertilidade. Entre elas, a aula sobre um dos assuntos mais pertinentes na ginecologia e reprodução humana, que é a famosa Síndrome dos Ovários Policísticos. A aula que segue poderá servir tanto para o aluno de medicina quanto para as pacientes que queiram se aprofundar mais no mundo da infertilidade da SOP. Seja bem-vindo ao meu canal, espero que goste da aula e caso tenha algum comentário ou dúvida sobre o assunto, não deixe de fazê-lo. Vamos iniciar pela definição. A síndrome dos ovários policísticos é um conjunto de sinais e sintomas diversos que incluem alterações reprodutivas, endócrinas e metabólicas, cuja expressão clínica é variável. Trata-se de uma síndrome anovuladora, que expressará um erro da função ovariana, levando ao desequilíbrio entre os hormônios testosterona, estrogênio e progesterona. Manifesta-se clinicamente como uma irregularidade menstrual, ciclos longos, em geral maiores do que 40 dias, mais hiperandrogenismo, além das características típicas da ultrassom que remetem a um ovário que não consegue terminar a maturação dos óvulos. E por que essa é uma doença importante? Ela atinge cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. Trata-se de uma doença metabólica que aumenta risco para o desenvolvimento de obesidade, de diabetes, de hipertensão e dislipidemia, ou seja, elevação do colesterol e do triglicérides. A anovulação, ou seja, a falta de ovulação ou distúrbios da ovulação decorrentes da síndrome levam à infertilidade, à irregularidade menstrual e elevação do risco no futuro de desenvolvimento de câncer de endométrio. Além disso, existem ainda os distúrbios corporais decorrentes do aumento dos hormônios androgênios, como aumento dos pelos corporais, acne e até perda acentuada de cabelos na porção central e anterior da cabeça. É relativamente frequente observarmos alterações do sono nas pacientes com SOP e, nos casos mais graves, a apneia do sono, que é um importante distúrbio que pode gerar inúmeras consequências para a vida daquela mulher. Podem ocorrer também alterações emocionais que vão desde distúrbios de ansiedade, alterações sexuais e comportamentais como compulsões alimentares e até depressões graves, que são decorrentes principalmente dos distúrbios da imagem visual causado pelos androgênios e da frustração e sensação de incapacidade que a infertilidade pode gerar. Ou seja, trata-se de uma doença muito importante para o ginecologista, mas também para o clínico geral, para o endocrinologista, para o dermatologista, para o cardio, para o otorrino, para o psiquiatra e até para o cirurgião oncológico. Não é definitivamente uma doença só do ovário, não é definitivamente uma doença só do ginecologista. É uma doença sistêmica que atinge vários órgãos e por isso deve-se dar grande destaque por ser tão frequente e pode levar a consequências importantes para a saúde dessa mulher no curto, médio e longo prazo. Por que a doença ocorre? A fisiopatologia da SOP ela é incerta e vários são os mecanismos que podem levar ao desenvolvimento dessa síndrome. Destaca-se a teoria do erro na pulsatilidade do GnRH. Esse hormônio é proveniente do hipotálamo e esse hormônio sinalizará para a glândula hipófise ou pituitária que promove a liberação maior do hormônio LH ao invés do FSH. Rapidamente falarei sobre o FSH e o LH. O LH, ou hormônio luteinizante, agirá nas células da teca dos ovários, levando ao aumento da produção de androgênios, por exemplo, da testosterona. Já o FSH, ou hormônio folículo estimulante, é o hormônio que promove a formação e maturação dos folículos, consequentemente dos óvulos que estão dentro deles. No caso da SOP, pelo erro na pulsatilidade do GnRH, como dito, há uma produção errônea de FSH, causando, consequentemente, a dificuldade ou ausência da maturação dos óvulos. E como a gente faz o diagnóstico? Existem alguns critérios diagnósticos descritos na literatura médica ao longo do tempo. Porém, o critério mais famoso e ainda o mais utilizado já tem quase 20 anos que foi elaborado. Trata-se do critério de Rotterdam, desenvolvido pelos especialistas em uma reunião realizada na Holanda no ano de 2003. Para
o diagnóstico, considera-se que devemos ter 2 de 3 critérios presentes, que são: critério número 1, irregularidade menstrual com ciclos longos, maiores em geral que 40 dias. Critério número 2, sinais clínicos do excesso de androgênios, que são a presença de acne, hirsutismo, que é o excesso de pelos corporais, ou a alopécia androgênica, que é a perda de cabelos em excesso na porção central e anterior da cabeça. Para este critério, podemos também considerar o aumento de hormônios androgênicos no sangue, mesmo que os sinais clínicos não sejam evidentes. Critério número 3, sinais ultrassonográficos típicos ao ultrassom, ovários em geral aumentados, com múltiplos pequenos folículos, microcistos ou folículos imaturos, nesses ovários. Observação: não pode haver folículo dominante ou corpo lúteo, que seriam evidências de que a mulher está ovulando. E observação número 2, as características policísticas em apenas um dos ovários já é considerado como critério. Ainda precisamos considerar que outras patologias podem se assemelhar à SOP e muitas vezes precisam ser descartadas. Entre elas destacam-se a hiperplasia adrenal congênita não clássica, o hipotiroidismo, a hiperprolactinemia e, em algumas situações, a síndrome de Cushing e os tumores produtores de androgênios. A partir do Guideline de Roterdã, podemos concluir que basicamente existem 4 fenótipos da paciente, ou seja, 4 tipos de apresentação. 1. Paciente com todas as características, ou seja, excesso de androgênios, irregularidade menstrual e ultrassom típico. Paciente número 2, paciente que não tem excesso de androgênios, mas não ovula e possui ultrassom com características da síndrome. Número 3, a paciente que possui excesso de androgênios, tem irregularidade menstrual, mas a ultrassom não há os sinais típicos, nós não vemos o ovário policístico. E a número 4, a paciente que não se percebe a irregularidade menstrual, mas possui excesso de androgênios e a ultrassom existem sinais sugestivos da SOP. Por isso, a grande confusão que se faz sobre o diagnóstico. Não é necessário existir todas as características para que possamos chegar a este diagnóstico. Ressalto que ainda este critério não deve ser utilizado para adolescentes. Este serve para a mulher adulta apenas. Os critérios para adolescentes são mais complexos e não é o objetivo dessa aula. Bom, entendido o diagnóstico, agora vamos conversar sobre o tratamento. Antes da gente discutir sobre medicamentos, é necessário reforçar que a síndrome é decorrente de um desequilíbrio hormonal e metabólico e, por isso, o objetivo primário deve ser a busca pelo restabelecimento desse equilíbrio. É comum observarmos, por exemplo, a presença da resistência insulínica nas pacientes com SOP. Esta é a condição que predispõe ao desenvolvimento do diabetes e é, por si só, um claro marcador do desequilíbrio homeostático. A melhora do metabolismo ocorrerá com a promoção de medidas como a prática frequente de atividade física e a correção ou adequação alimentar para as necessidades de cada paciente. Outras medidas podem ser tomadas em paralelo, mas esse pilar precisa ser sempre tido como fundamental. Equipe multidisciplinar deve ser incentivada e, com a ajuda desses profissionais, a individualização do tratamento poderá gerar resultados mais rápidos. Quando vamos iniciar um tratamento, é necessário entendermos se a paciente tem ou não desejo reprodutivo naquele momento. Caso positivo, temos que discutir com ela sobre eventuais riscos de se engravidar se o desequilíbrio for muito acentuado. Para as pacientes que não tiverem desejo reprodutivo, a utilização de anticoncepcionais pode ajudar bastante o bloqueio da função ovariana, diminuindo consideravelmente a produção de androgênios, além de promover a regularidade do ciclo, caso esse seja um desejo da paciente, é claro. Tratamentos cosméticos e dermatológicos podem ajudar com a acne, os pelos e a queda de cabelo. Já se a paciente tiver o desejo reprodutivo, o profissional deverá incentivar, antes de mais nada, o equilíbrio metabólico com diminuição da insulina, se essa estiver em excesso, com perda de peso para as pacientes obesas. Uma vez restabelecido esse equilíbrio, boa
parte das pacientes já passará a ter a ovulação natural e passará a ter chances de gravidez. Quando isso não ocorrer, a ovulação poderá ser promovida através de estimuladores ovarianos como o citrato de clomifeno, o famoso Clomid, o inibidor de aromatase, o letrozol, e com injeções de FSH, as gonadotrofinas. A técnica do coito programado ou relação sexual programada consiste em que a mulher tome a medicação e seja acompanhada pelo médico especialista através do exame de ultrassom para se definir se a medicação fez o efeito esperado e a orientação desse médico para os melhores momentos para que o casal tenha relação sexual. Essa técnica costuma resolver quase todos os casos de SOP. A técnica da inseminação intrauterina. A mulher, ela é acompanhada pelo médico após a utilização das medicações, mas ao invés do casal ter relações sexuais em casa, o homem vai até a clínica de reprodução e coleta o sêmen por masturbação, para que após o preparo dos espermatozoides selecionados, eles sejam depositados dentro do útero, otimizando as chances de gravidez. Já a fertilização in vitro, a FIV, acaba sendo, nesses casos, um tratamento de exceção, pois tratamentos citados anteriormente, que são mais simples, tendem a funcionar. Na FIV, promoveremos a estimulação da maturação de número maior de óvulos, iremos retirar os maduros para serem fertilizados no laboratório e, após o desenvolvimento, embriões já evoluídos serão transferidos para o útero, aumentando consideravelmente as chances de gravidez. Tal técnica deve também ser pensada quando houver, além da SOP, outro motivo que possa estar causando a infertilidade do casal, tanto para a mulher quanto para o homem. Para finalizar, gostaria de reforçar que 1 em cada 10 mulheres entre 20 e 45 anos tem a síndrome dos ovários policísticos e que o ensino tanto de profissionais quanto da própria população, através de canais como esse, podem ajudar a promover mais diagnóstico e, consequentemente, diminuir as taxas de infertilidade e todas as complicações a longo prazo que esta complicada patologia pode causar. Agradeço muito a sua atenção e reforço que o conteúdo será sempre norteado pelas mensagens que vocês nos enviam. Valeu!